Marcos 10, 46 diz na verdade: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Bem, queridos, quando nós olhamos para essa narrativa ela chama a minha atenção, ela desperta o meu interesse. E por que ela desperta o meu interesse? Por causa de algumas circunstâncias que vão permear toda essa narrativa, dentre elas, esta expressão usada pelo cego Bartimeu, quando ele vai se referir a Jesus. Quando ele refere-se a Jesus, ele diz: Jesus, o filho de Davi. E quando nós olhamos para nós, cristãos ocidentais contemporâneos, cristãos ocidentais desta época, nós vamos ver que tal expressão, talvez, Jesus, o filho de Davi, ele não significa muita coisa para nós. O que significa Jesus, o filho de Davi? O que importa Jesus ser filho de Davi? Talvez para nós, cristãos contemporâneos, tal expressão não tem tanta valia, não tem tanto significado. Entretanto, quando nós olhamos para essa expressão e apontamos e olhamos pelo ponto de vista do judeu, bem como do judeu da época, do período bíblico, esta expressão, Jesus, filho de Davi, ela tem muita valia, pois quando o cego Bartimeu, ele chama Jesus de filho de Davi, ele está falando sobre a linhagem de Jesus. Jesus é descendente de Davi, e se Davi foi um rei, em outras palavras, Jesus também é um rei sucessor. Então esta expressão usada pelo cego Bartimeu, tanto fala da linhagem de Jesus, quanto também fala da realeza de Jesus. E, segundo os profetas, segundo os salmos, ser chamado de filho de Davi, ou esta expressão pelos profetas e pelos salmistas, apontavam para o Messias. Então, quando o cego Bartimeu chama de propósito Jesus, filho de Davi, ele também chama com propósito Jesus, filho de Davi, porque ele está resgatando a linhagem, resgatando a realeza e resgatando também o fato de Jesus ele ser o Messias. Logo, aqui eu paro, e eu parei quando estava lendo esse texto sagrado, porque esse texto sagrado ele me despertou algo irônico. Para mim é muito irônico, porque este cego, ele foi o único a enxergar. Isso para mim é irônico. Este cego naquela multidão que estava seguindo a Jesus, naquela grande cidade chamada Jericó, este cego foi o único a enxergar o que os outros não enxergaram e perceber o que os outros não perceberam. E aqui eu aprendo o primeiro princípio: o cego não é aquele que não vê o mundo, mas o verdadeiro cego é aquele que não enxerga Deus no mundo. Eu repito, o primeiro princípio que extraio dessa narrativa é que o verdadeiro cego não é aquele que não enxerga o mundo, mas aquele que não enxerga Deus neste mundo.
Porque aquele cego, ironicamente, foi ele que enxergou e percebeu Jesus como sendo da linhagem de Davi, como sendo da realeza, como sendo rei sucessor e também como sendo o Messias. E quando olhamos para a expressão Jesus, filho de Davi, tanto fala da linhagem, como da realeza, como do messianato, mas também fala que Jesus é descendente de homem, Jesus é filho de homem. Pois quando nós olhamos Davi, ele é descendente do pai Abraão, e o pai Abraão veio do troco de Adão. Então, quando olhamos para Jesus, Jesus é 100% homem. Então, quando o cego Bartimeu, ele está falando e refere-se a Jesus como filho de Davi, ele também está dizendo, é da linhagem de Davi, é rei sucessor, é Messias, mas também é o homem prometido. É este homem aqui que é o homem perfeito. Ele que foi prometido lá atrás, era ele que deveria ter vindo, ele veio, ele está ao nosso lado, caminha nas nossas estradas, está dentro da nossa cidade, podemos vê-lo, tocá-lo, cheirá-lo, tateá-lo. Este é o homem legítimo, este é o homem perfeito, porque Jesus, filho de Davi, é da linhagem de Abraão, que é do tronco de Adão. E é por isso que este homem, ele grita. Por que que o cego Bartimeu grita? Porque ele percebeu tudo isso em Jesus. Então ele grita. E ele grita com entusiasmo. E ele insiste em gritar, ao ponto de Jesus parar. Quando ele percebe que é Jesus, filho do homem, é homem, perfeito homem, homem legítimo, da linhagem, da realeza, o Messias, quando ele percebe que Jesus é o Messias, ele literalmente coloca a ideia de messianato no patamar divino, porque quando você olha para a sabedoria rabínica, o Messias, só o Messias, tinha condição de fazer determinadas coisas na vida de uma pessoa, e dentre elas, curar um cego. Fora da Bíblia, textos fora da Bíblia, tradicionais, culturais de Israel, sabedoria rabínica diz que quando o Messias chegar, ele curaria cego. Logo, quando os judeus rabinos, eles olham e atribuem ao Messias o fato de curar o cego, e só o Messias pode fazer isso, eles também estão dizendo que só Deus tem o poder de fazer determinadas coisas. Logo, se Jesus é o Messias, em outras palavras, Jesus também é Deus. É por isso que o cego grita, porque quem está passando não é um homem normal, é Deus. Aquela multidão passou, a marcha para Jesus está seguindo, e Jesus está ali no meio, e está ainda a passeato, comício, está andando. Só que chega um momento que aquele cego que estava mendigando, ele está sentado, e ele percebe uma presença diferente. Ele enxerga algo diferente, por isso que é irônico, o cego enxerga algo diferente, e quando ele enxerga algo diferente, ele percebe que é Deus que está andando, que é o Messias que está andando, então ele para, ele puxa alguém e pergunta para esse alguém, quem é que está passando aí? Aí responder, é Jesus de Nazaré. Não, é Deus que está andando aqui. Ele começa a gritar. Ele começa a buscar a atenção desse Deus encarnado. Ele começa a chamar a atenção de Deus, a atenção de Jesus, porque ele sabe que o único que tem condição de fazer um cego enxergar é Deus. É por isso que ele grita. É por isso que ele é insistente. É por isso que ele é persistente. E ele tem êxito. Deu certo o plano. Jesus para toda a comitiva. A marcha para Jesus, ela para. E quando ela para, Jesus, ele chama aquele cego para perto de si. E quando Jesus chama aquele cego para perto de si, então ele faz uma pergunta. E eu não sei você, mas a pergunta que Jesus faz para aquele cego, para mim, a princípio, a priori, ela é sem nexo.
Eu não sei se você percebeu na pergunta que Jesus faz ao cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Essa pergunta para mim, ela soa a princípio sem nexo. Porque o cego Bartimeu, ele é vítima de um infortúnio, ele está passando por uma circunstância ruim. E eu aprendi que quando nós passamos por circunstâncias ruins ou infortúnios na nossa vida, esses infortúnios ou essas circunstâncias ruins, elas trazem consigo já um pedido, uma necessidade obrigatória. Eu vou te dar um exemplo. Conversa com um doente que está há 20 dias internado na UTI. É a circunstância ruim dele. É o infortúnio dele. Qual que é a necessidade óbvia deste que está doente há 20 dias na UTI? Qual que é o pedido óbvio deste que está há 20 dias na UTI? Logo, as circunstâncias ruins da vida, elas trazem consigo já um pedido, uma necessidade que é obrigatória e chega a ser óbvia. Então chega Jesus e pergunta para ele: o que quer que eu te faça? E aqui eu aprendo o segundo princípio. O segundo princípio que aprendo, e aqui eu gostaria muito que você gravasse isso. Tão importante como pedir um favor de Deus, é também pedir sabedoria a Deus para saber qual favor deve ser pedido. Eu vou repetir. Tão importante como pedir um favor de Deus é pedir sabedoria para saber qual favor deve ser pedido. Por quê? Porque talvez a prioridade do cego Bartimeu não era ver, era sair da mendigagem. Não sei. Então nós precisamos ter sabedoria para saber pedir determinados favores a Deus, porque nem todos os favores que precisamos devem ser pedidos a Deus. Porque se existe uma comunidade contemporânea que pede tudo a Deus ou quer tudo de Deus e nada quer fazer, somos nós. Há pessoas dentro da comunidade cristã que querem que Deus faça tudo e Ele não move uma palha. Por exemplo, Deus, eu quero uma casa. E jamais Deus vai falar assim para você: ó, meu filho querido, minha amada, menina dos meus olhos, princesa da minha vida, minha noiva, tem um construtor ali, terminando de construir um condomínio, vários sobrados germinados. Assim que ele terminar, se prepara. Eu vou provocar em você um transporte e vou te transportar daqui para lá dentro, para que você seja o primeiro a estar lá dentro, e com isso você possa reivindicar o direito de posse, e ninguém poder te tirar mais de lá. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Quando nós falamos de sabedoria para pedir algo a Deus, existem coisas na nossa vida que é uma questão de planejamento pessoal e não planejamento divino. Existem coisas que é uma questão de perspectiva, ponto de vista, é uma questão de estratégia, é uma questão de organização pessoal. Então, tu quer uma casa, meu filho? Que legal que você está saindo da zona de conforto. Você quer uma casa onde?
Até quanto? Quantos cômodos? Está estabilizado no emprego? Vai usar o fundo de garantia? Já pesquisou qual é o banco com a menor taxa de juros? Você vai vender o carro para dar de entrada? Vai vender a casa em que está para dar de entrada? Qual é o teu planejamento? Aí você vira para... não, só queria que o senhor me desse. Deus vira as costas e sai. Então eu repito, tão importante como pedir um favor a Deus, é pedir sabedoria a Deus, para poder pedir qual favor deve, na verdade, ser pedido. Precisamos, porque nem tudo tem que ser pedido para Deus. É uma questão de organização pessoal. Esta pergunta que Jesus faz, que aparentemente ela soa como sem nexo, para mim também ela é surpreendente. E por que ela é surpreendente? Porque eu não consigo conceber, e vocês sabem, vocês que estão acostumados com o pastor Rodrigo, que o pastor Rodrigo gosta de imaginar sobre o texto. E eu não consigo imaginar, esta é uma área que eu não consigo imaginar Deus, Ele chegando no meu escritório, Ele chegando assim no gabinete pastoral da Lagoinha São Miguel, Ele chegando na minha casa, tocando a campainha. Eu não consigo imaginar Deus chegando em mim, em qualquer horário do dia, da madrugada, não importa, olhando para mim. E aí, Rodrigo, beleza? Beleza, Deus, e o senhor como é que está? Estou bem também. Pede aí o que você quer. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo conceber isso. O que acontece, na verdade, o fato que acontece, na verdade, é o contrário. Eu sempre estou chegando na presença dEle e falando: Deus, o que o senhor quer de mim? Deus, como devo agir nessa situação? Deus, como devo falar para tal pessoa? Deus, como devo aconselhar tal situação? Deus, para onde eu vou? Deus, qual é a tua direção? O que acontece é o contrário. Eu não consigo imaginar Deus chegando em mim. No entanto, esta pergunta que Jesus faz ao Bartimeu, ao cego Bartimeu, que a princípio parece sem nexo, para mim é surpreendente, porque Jesus ele foge da regra. E Jesus, ele é o cara que pergunta para o cego: o que você quer que eu faça? E aqui eu percebo então algo além do surpreendente. Eu vejo que essa pergunta também revela parte do caráter de Jesus, parte do caráter de Deus. Essa simples pergunta: o que queres que eu te faça? Revela parte do caráter de Jesus. Qual parte? A elegância. Jesus é um Deus elegante. Porque quando nós pensamos em Deus, até um tempo atrás, quando se falava em Deus, ou a cosmovisão, ou a mitologia que fala sobre Deus, parece que Deus é um velho ranzinza, é um velho de testa franzida, é um velho que numa mão ele tem um raio, na outra mão ele tem um arco e flecha. É um Deus que fica estressado de ver como você vive a sua vida, como eu vivo a minha vida. É um Deus que não tem paciência, que os anjos, coitado, não aguentam ficar perto de Deus, porque Deus parece que não consegue mais gerir a humanidade, não tem mais controle sobre a humanidade, sobre o caos. Então Deus fica estressado e não vê a hora de acabar com tudo isso aqui logo, e queimar tudo isso aqui com fogo, e acabar com toda essa história de raça humana. Quando você fala em Deus, a ideia é essa: de um Deus que Ele está ali para ser servido, onde eu sou um mero mortal, que eu não tenho voz ativa, que eu não tenho participação, que eu não tenho comunhão, que eu só estou aqui para oferecer sacrifícios, que eu só estou aqui para oferecer holocaustos, eu estou aqui simplesmente para servir. É essa a ideia de Deus, que a gente vê nas mitologias, e às vezes pregada dentro das próprias igrejas.
Um Deus chato. Um Deus que não agrada em nada. Um Deus que muito mais repele do que atrai. Jesus mostra a sua elegância, demonstrando que Ele é um Deus que bate na porta. Porque eu nunca vi na história, na minha história, 42 anos, e até mesmo lendo livros históricos relacionados à comunidade cristã, ou relacionados a biografias cristãs, eu nunca li, nunca vi, nunca vivenciei Jesus invadindo a vida, e olha a expressão que eu estou usando, eu nunca vi Jesus invadir a vida de ninguém, tomar a mente de alguém, e fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer, mesmo Ele tendo poder para isso, Ele não faz assim. Jesus é elegante. Ele é um Deus que bate na porta, conforme escreveu o apóstolo João, no capítulo 3 de Apocalipse, verso de número 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, eu ceio com Ele, eu partilho com Ele. Mas se eu bater na porta, se eu chamar você, mesmo eu sabendo que você está dentro da casa e você se fez de desentendido para eu ir embora logo, eu vou embora. Eu não vou arrombar a porta, eu não vou invadir a tua privacidade. Eu não vou invadir a tua intimidade, mesmo sendo Ele soberano sobre todas as coisas. Ele é um Deus elegante. Ele bate na porta. Ele é um Deus que, além de bater na porta, Ele é um Deus que entra pela porta. Ele não entra pela janela. Ele é um Deus que Ele só entra se você o convidar. Se você não convidar, Ele não vai entrar, Ele vai ficar do lado de fora. Mesmo que, porque às vezes há pessoas e às vezes há amigos tão chegados a nós, que Ele chega na nossa casa sem ser convidado. Ele chega a hora que bem quer, não importa se é de manhã, de tarde, de noite, Ele não quer saber se você trabalhou ou não. Ele não foi convidado, não deu um aviso prévio, estou indo na tua casa, estou levando o pão, pelo contrário, Ele come o que você comprou, senta no teu sofá, abre a tua geladeira, se duvidar, toma banho dentro da tua casa, de tão chegado que Ele é. Jesus não é assim. Jesus é elegante. Ele vai sentar se você falar, senta Cristo. Ele vai comer se tu falar, coma Cristo. Ele vai entrar no teu coração se tu falar, a casa é tua. Ele é elegante. Para esses sem noção, esses amigos sem noção, que acha que a tua comida é como se fosse o bis, que come primeiro que você, que é o anfitrião. Meu amigo Salomão, ele tem um ditado, um versículo, um provérbio, que ele escreveu no capítulo de número 25, no verso 17 de seu livro, chamado Provérbios, que ele diz assim, não ponhas muitos pés na casa do teu próximo. Sou eu que estou falando, não. É Salomão. Inspirado pelo Espírito Santo. Quem dera se nós lêssemos a Bíblia, né? Quem dera. Não ponhas muitos pés na casa do teu próximo, para que não se enfade de você. Você é tão amigo que eu não aguento mais te ver. Dá para ir embora? E aí passa a te odiar. Tá aqui, não sou eu. Jesus não é assim.
Jesus, ele é elegante, ele é um Deus elegante. E quando eu olho para Jesus, que ele pergunta para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Essa pergunta revela justamente a elegância dele pelo ato de perguntar, porque o ato e o fato de perguntar é justamente Deus, Jesus demonstrando que Deus, ele é um camarada que está disposto a dialogar. Deus é um Deus que interfere. Grave isso. Deus é um Deus que interfere, mas quando ele vai interferir, ele pergunta: como você quer que eu interfira? Onde você quer que eu interfira? Ele pergunta: o que queres que eu te faça? É óbvio, ele vai interferir, mas onde? Isso me faz lembrar um professor de teologia que eu tinha. Era um pastor, alguns conhecem, pastor Magalhães. Pastor Magalhães, ele não tinha casa própria, ele não tinha carro próprio. Era pastor de uma das assembleias ligada ao ministério de São Miguel. E uma vez alguém ligou para ele e falou: pastor, eu quero te dar um presente. E eu sei que o senhor não tem uma casa, e eu sei que o senhor não tem um carro, e eu quero te dar uma casa. E eu quero te dar um carro. E ele disse: eu não quero nenhum e nem quero o outro. Eu quero ir para Israel. É isso que eu quero demonstrar para os irmãos. Sabedoria para saber pedir qual dos favores, porque nem sempre o óbvio é prioridade. Nem sempre o óbvio é prioridade. No caso do Bartimeu, o óbvio era prioridade, mas a elegância de Jesus não permitiu ele ser intrometido e fazer o que quer só porque é Deus. Ele perguntou: tá certo, eu vou fazer por você. O que? Onde? Elegância. E quando eu olho para o milagre do cego Bartimeu, eu percebo que esta elegância, e eu defino o relacionamento de Jesus com o cego Bartimeu como um relacionamento de elegância. Isso gerou uma fé elegante, que gerou um milagre no fórum público. Repito, esta fé, e no ambiente relacional da elegância de Bartimeu com Jesus, gerou uma fé elegante, promovendo um milagre no fórum público. Porque quando falamos de fórum, nós temos 3 fóruns. Nós temos o fórum que ele é íntimo. E quando eu falo do fórum íntimo, eu estou falando assim da sua subjetividade, do seu emocional, do seu sentimental, do seu interior, do seu intelecto, do seu conhecimento, da sua sabedoria, dos seus conflitos, de você, aqui dentro de você mesmo. Isso é fórum íntimo. Uma pessoa só vai saber o que acontece dentro de você se você resolveu falar. Isso é fórum íntimo. Existe o fórum privado. O fórum privado é aquele que diz respeito à tua família. Como é que você se intromete nas coisas da minha família? Fórum privado. Então, família e, quem sabe, alguns amigos muito chegados diz respeito ao fórum privado. Agora tem o fórum público. E o fórum público não dá para esconder. Todo mundo vê, todo mundo percebe, todo mundo tem nota, todo mundo partilha, todo mundo participa, porque é público. E quando eu olho para uma fé elegante, que pode gerar um milagre, essa fé elegante nunca deve ser intimista, e nunca deve ser privativa, mas ela tem que ser pública, para que no público, o Deus dos milagres possa ser glorificado. A fé elegante, ela gera milagre público. Por isso, eu oro para que você e eu, nós tenhamos uma intimidade tão grande com Jesus, ao ponto da elegância dele, nós absorvermos ela. Eu oro para que você e eu possamos ter uma fé elegante, para que no meio público milagres possam acontecer, para que Jesus possa ser enaltecido e glorificado no fórum público. Eu oro para que você não tenha vergonha
de demonstrar a sua fé. Entretanto, não uma fé abusiva, porque o teu Deus não é abusivo, mas uma fé carinhosa, piedosa, uma fé que deixa escolher, uma fé que ouve, uma fé elegante. Que Deus os abençoe.